Então, pessoal, isso é um exemplo de o quê? Cultura produzida por comunidades regionais, tá bom? Ainda lá, na sua raiz, na sua origem, isso que eu quero dizer. O folclore, agora a gente vai entender como aquilo que ainda está ligado à raiz, tá bom? Não é só o Saci Pererê, não é só a Lula Sem Cabeça, o Poto Cor-de-Rosa, sei lá, tá? Tudo aquilo que é produzido. E aqui daqui a pouco vai entrar uma relação interessante que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Vocês vão entender melhor para gerenciar tudo isso aqui. Pessoal, desliga o celular aí, tá? Eu não quero ter que pegar de ninguém, não. Não fui eu, professor. Galera, o que é cultura popular? Vamos parar para pensar no seguinte. Alguém conhece samba aqui? Samba? Samba. O que é samba? Aquele brinquedo que tem nefasto. Oi? Aquele brinquedo que tem nefasto. Samba, uma dança? Ah, o brinquedo do parquinho? Não. Eu acho que na verdade o nome do brinquedo veio do samba que eu tô falando, né? O que é samba, Valé? É uma dança, é um ritmo? Um ritmo, uma dança, tá? Você vai falar, ah não, mas faz parte de um folclore também? Porque é um produto da cultura africana com a cultura brasileira? É. Só que por que eu posso identificar, por exemplo, o samba? Galera, por que eu posso identificar o samba como cultura popular? Porque ele foi produzido por uma comunidade que está ali uma comunidade trabalhadora, tá? Classes trabalhadoras, que estão localizadas ali na periferia de grandes centros. Se a gente pensar no contexto do Rio de Janeiro, por exemplo, aquele samba que a gente conhece hoje como samba raiz, até em São Paulo mesmo, de vários anos atrás, né? O que é esse samba raiz? Ele foi produzido por uma determinada comunidade, né? Daquele contexto de imigração para as grandes cidades, e eles são os produtores legítimos disso aí. Claro que depois isso foi apropriado pela indústria cultural, mas já vou explicar como, tá bom? Originalmente, esse samba raiz que a gente chama, até nas origens do próprio carnaval, de repente, tá? Era uma criação popular. Então quem que é o grupo que produz isso? O grupo é uma comunidade de trabalhadores, né? Trabalhadores no meio urbano. Tá bom? Pensando aí nesses grupos que vieram de outros lugares menores para imigrar para Rio de Janeiro, para São Paulo, e ali produziram sua cultura, tá bom? O que eu vou chamar então de cultura de massa, galera? O que aconteceu depois com o samba, com o pagode, com o funk de hoje em dia, né? O que é o funk, por exemplo? É um gênero musical? Não deixa de ser. Hã? Quase deixa de ser. Você não gosta de funk, cara? Eu não sou muito adepto, mas tá aí, né? Vamos entender o que é. Massa. Por que eu vou chamar isso de massa, pessoal? A gente já vai entender essa diferenciação melhor na hora que eu fizer a relação aqui embaixo, tá bom? Oi? O que é massa? Eu vou explicar já. Massa, eu vou chamar toda aquela... Vou pegar o exemplo do funk, tá? Vamos trabalhar em cima desse exemplo que vai ficar mais fácil. O funk, originalmente, ele é descendente de um estilo de música negra, é um estilo de música bem próprio de um grupo social também. Era originalmente um gênero popular, tá bom? Um gênero produzido por trabalhadores no meio urbano, esses imigrantes também. Só que o que aconteceu, pessoal? É aí que entra a indústria cultural, tá bom? Aquilo que era entendido até então como funk foi descaracterizado, vou colocar aqui, tá? Vulgarizado. Ok, vulgarizado, pessoal? Qual que é, professor? Oi? Eu achei que fosse um risquinho que eu apaguei junto com isso. Aquilo que era popular foi vulgarizado e se tornou um produto. Por que um produto? Hoje em dia não se produz mais um samba raiz, por exemplo, como era aqui. Hoje se produz aquilo que vai vender, né? É feita uma pesquisa de mercado, o que as pessoas querem comprar, o que as pessoas querem adquirir. Então vamos produzir algo nesse sentido. O que foi aquele programa Ídolos? Que outros programas desse gênero tem? Ídolos, High School Music, que entra gêneros como funk e outras coisas também. Por exemplo, aquele programa Ídolos. Ó, o que é aquele programa Ídolos? Eles pegam pessoas que têm algum talento musical, né? Colocam elas em treinamento. Se aquela pessoa é aprovada naquele concurso, por exemplo, eles vão dar um produto pronto para aquela pessoa gravar, produzir para uma grande gravadora, e aquela grande gravadora
mundo. Né? Então o que interessa para a indústria cultural? É pegar tudo aquilo que possa interessar a um público mais amplo possível, a massa, quando eu falo, é o público mais amplo possível, não é só um grupo social. Né? Apesar de afetar mais alguns grupos do que outros. Mas o objetivo é alcançar a maior massa possível. Tá? Então isso aqui é produzido, na verdade a cultura de massa é produzida por quem? Estou falando de produtores aqui, né? Ó, vocês podem colocar nas anotações de vocês assim, tá? E deixem um espaço aqui que eu vou colocar outra coisa embaixo, tá bom? Quem que produz o folclore? Comunidades regionais. Quem que produz o popular, cultura popular? Trabalhadores do meio urbano. Quem que produz a cultura de massa? Indústria. Quase. A gente vai tentar generalizar um pouco mais. A indústria cultural, quem manda na indústria cultural? Quem é dono da indústria cultural? São as comunidades regionais, os trabalhadores do meio urbano? Não. São pequenos grupos ali elitizados, pequenos grupos que têm poder econômico e também o poder ideológico, intelectual, cultural, né? Desse sentido, poder ideológico, que quer disseminar aquela cultura deles para os outros. É uma elite ideológica. Eles dizem o que o restante do pessoal deve pensar ou não. Então a cultura de massa, quem produziu lá o programa Ídolos, quem lançou o Latino, por exemplo, não foi uma classe de trabalhadores nem um grupo regional, né? Mas foi o quê? Uma gravadora, foi um grupo elitizado economicamente, um grupo que tinha acesso a esses meios, pegou isso que era popular, vulgarizou e transformou em produto. E qual que é a finalidade desse produto? É vender para o maior número de pessoas possível. Tá? Não é só para uma classe ou para outra. Quem eles puderem atingir, eles vão atingir. E qual que é o objetivo desse produto da indústria cultural, galera? Até eu vou citar mais pra frente no texto aqui, eu não tô acompanhando tanto, mas tá tudo isso aqui, tá bom? Depois vocês podem dar uma lida pra revisar. Qual que é o objetivo desse produto da indústria cultural? É se disseminar o mais rápido possível, espalhar, vender o máximo possível e acabar o mais rápido possível também. Por que acabar o mais rápido possível? Logo tem que vir outro produto, para vender mais que aquele ainda. Então não é interessante eu fazer uma coisa durável. O funk de hoje em dia é uma obra de arte? Não é, é uma coisa que pega ali, toca um mês, 2 meses, logo acaba, não é? Por quê? Ele vendeu o máximo que podia naquele período e acabou. Por quê? Agora a gente tem que ver uma coisa nova. Então é tudo muito efêmero, tudo muito rápido. Começa e acaba muito rápido, porque tem que vir outro, né? Não é como uma obra de arte, por exemplo, que é feito de uma forma autêntica. É feito porque é bom, porque é uma expressão legítima de uma nação ou de uma cultura em si. Que é algo que é feito como um símbolo para ser durável. Não, produto, é descartável. Qualquer caixa de papelão aí vai ter a mesma durabilidade que um produto da indústria cultural, tá bom? Logo vai ter que ser jogado fora ou reciclado para ser revendido também, né? Você faz um funk, depois você faz outro funk zoando com aquele, né? É um novo produto já. Você tem que vender isso também. Professor, sertanejo universitário também faz parte disso aí? Podemos dizer que sim, porque se você pegar o sertanejo, o que é a música sertaneja? O que é o sertanejo? Vem do sertão, né? Vem de um grupo social bem específico também, que inicialmente devia ser isso aqui, não devia? Não era de uma comunidade regional, não era a expressão cultural de uma comunidade específica. Então, originalmente, o sertanejo faz parte de uma cultura de folclore, uma cultura de uma comunidade regional. Só que aquilo, com essas massas que vieram, com esses trabalhadores que vieram do interior, de pequenas localidades para os centros urbanos, veio também o gosto por esse tipo de música, né? Esse gosto pela música sertaneja. O que a indústria cultural fez? Opa, vou vender, né? Aí eu pego um menininho lá de 16 anos de idade com cara de bebê, dou um nome composto para ele, eu contrato um artista de verdade para compor, porque vai ter que ter algum arranjo musical bem feito pelo menos, né? E vamos ver o que a galera quer ouvir, a gente produz em cima daquele e vende um monte. Alguém conhece um exemplo parecido disso? Não, né? Não. Tá bom, galera. E o que eu vou classificar então como cultura erudita daí, nessa relação toda? A cultura erudita, eu não quero dizer que é exatamente como aqui, que é só daquele grupo social específico e só esse que domina e pronto. Mas é o quê? Quem que produz cultura erudita? Vamos pensar, por exemplo, se aqui hoje em Jacarezinho, como já aconteceu esse ano, viesse uma orquestra sinfônica tocar no Jacarezinho, lá no Cine Iguaçu, né? Vocês já foram no Cine Iguaçu, né? Já. Mas foram pra ver música, filme, show, apresentação? Xuxa. Tinha um filme da Xuxa. Filme da Xuxa?
Não vou nem falar o que é, mas tudo bem. Vamos deixar a Xuxa de lado, que não quero uma briga pela hoje. Tá bom? Outro dia a gente fala da Xuxa. Pessoal, se vem uma orquestra sinfônica para Jacarezinho fazer uma apresentação, de qual que é a origem desse produto cultural? Quem produziu isso? Quem produziu? Foi uma comunidade regional? Trabalhadoras do meio urbano? Não. Classes elitizadas? Sim. Classes elitizadas. Por quê? Classes elitizadas aí, não só economicamente, como culturalmente também. Não é o filho de qualquer trabalhador aí que vai estudar, vai fazer um conservatório de música de 4 ou 5 anos. Né? É já uma classe mais elitizada, culturalmente e economicamente também. E é interessante o seguinte, ó, olha a relação que entra aqui. É produzido por classes elitizadas. Aí o Jean vai falar pra mim, não, meu professor, se eu quisesse ir lá no Cine Iguaçu assistir a orquestra, eu poderia ir. Quando vem orquestra, que eu fiquei sabendo que é até de graça, né? Não, é de graça. Você pode ir? Pode, só que não foi feito pra você. Não foi feito pra você, foi feito pra um público específico que aprecia aquele tipo de cultura. Então é que até a divulgação é muito menor. Vai ser divulgado, olha lá na faculdade, né? Em alguns meios mais restritos. Pode ir? Pode, mas não foi feito pra você. Vocês podem ir lá no Museu do Ipiranga em São Paulo? Pode que pode. Qualquer dia que vocês forem visitar São Paulo, pode ir sim, mas ele não foi feito pra vocês. Ele foi feito para um grupo específico urbano de lá. Não foi feito para nós daqui do interior, com nossas diversas origens aí, tá bom? Então o que eu quero dizer? Que a gente é pobre? Não, que a gente tá meio... que a gente fica fora dessa lógica deles aqui. Se a gente é pobre ou não, Gustavo, eu acho que a coisa varia muito aqui, né? Mas se a gente fala em termos de cultura, para quem isso quem produz isso e para quem isso está sendo produzido, né? Quando eu falo em cultura erudita, vou falar em uma literatura de qualidade, uma literatura de melhor gosto crítico, né? Vai entrar na questão das classes elitizadas também. Quem produziu aquilo é um intelectual que faz parte de um grupo elitizado. Querendo ou não, ele pode ser pobre, Gustavo, pode. Quantos autores da nossa literatura brasileira a gente tem que vieram de classes menos favorecidas economicamente também? Só que ele passou a participar de um grupo elitizado e ali ele produziu. Ou ali que foi reconhecido o produto que ele estava produzindo, entendeu? Então aquilo que é entendido como erudito é produzido por classes elitizadas para classes elitizadas. Pode anotar aí, tá? Essa é a relação que eu queria traçar com vocês. Então, pessoal, qual que é a relação que eu estou fazendo aqui? Ó? Aqui em cima é quem produz, tá? E aqui é quem consome. Abreviei porque faltou espaço aqui, tá? Quem produz folclore? Comunidades regionais. Quem consome folclore? O folclore legítimo é consumido pela própria comunidade regional. Aqui, lembra aquele sertanejo original que a gente estava falando aqui? Aquele sertanejo legítimo, aquele produzido lá no sertão mesmo, lá no Pantanal, era produzido pela própria comunidade. Era uma manifestação legítima. Por quê? Aquilo falava verdadeiramente dos valores da constituição social daquela comunidade. Aquilo tinha uma relação com a realidade deles. Era consumido por eles mesmos. Relação essa com a realidade que não acontece aqui, tá? Comunidades regionais produzem e as mesmas consomem, tá bom? Isso aqui, essa relação de produzir para o próprio grupo social é que a gente vai entender como uma produção legítima de cultura, tá bom? Porque tem uma relação com a realidade, com aquele contexto ali. Não está sendo produzido só para ser vendido. Aquilo tem até alguns autores vão falar em sacralização, né? O Benjamin vai tratar um pouco desse assunto, né? A dessacralização da arte, por exemplo. Mas existe algo aqui de sagrado nessa cultura que está sendo produzida para eles mesmos, né?